dia 27 de outubro, a gasolina já ultrapassa R$ 7,00 em Caratinga. O reajuste foi anunciado pela Petrobras esta semana e já está válido desde a última terça-feira. Nós conversamos com um consumidor e um representante de um posto de combustíveis a respeito deste aumento para a gasolina e para o diesel. O petróleo, todo mundo sabe que o petróleo é uma commodity. E as commodities do mundo inteiro estão com preços disparados. Hoje, entre os 182 países do mundo, o Brasil é o 91º em termos de preço de combustível. Nós estamos muito abaixo da média mundial. Há lugares aí, como por exemplo Portugal, em termos de reais, a gasolina está R$18. Na Inglaterra está R$19, nos Estados Unidos já está R$13 em termos de reais. Então assim, os commodities estão disparados, mas eu vejo isso como um exagero. Não há necessidade para isso. Basta a gente mexer nesses impostos nossos, mexer na maneira como é cobrado imposto, que tem imposto aí que é cobrado em duplicidade, a gente está pagando imposto duas vezes, quem paga é o consumidor, e não há porquê a gente pagar 73% de imposto sobre litro de combustível. E o que é pior, o governo baseia o preço do combustível, baseia a cobrança do ICM do combustível no preço que ele acha que eu estou vendendo. Então aqui na empresa Posto da UNA, a gente pratica um preço, o governo cobra da gente aqui 6%, 8% a mais sobre o preço que está na bomba. Isso é nível Brasil, todo mundo faz isso. Tudo isso onera o preço do combustível no Brasil. Então, Giovanni, o impacto vai tanto para o distribuidor e, consequentemente, também para o consumidor, de uma forma geral. Claro, nós que somos aqui redistribuidores, no caso aqui do Posto da UNA e todos os demais postos, sofrem muito, mas muito mais do que o consumidor. Porque o consumidor tem a opção de parar. E nós, no segmento de consumidor, não temos a opção de parar. Porque quando há esses aumentos, eu já falei isso algumas vezes, a primeira coisa que acontece é o cliente ter cautela de como vai gastar e onde vai gastar o dinheiro dele. Então o cliente fica cautelado, ele não sai com a mesma rotina de ontem. E a minha rotina de despesa continua a mesma. E isso tem causado um seríssimo problema para o setor de combustível no Brasil, de modo geral. E ainda é esperado um novo aumento nos próximos dias? Está subindo em média toda terça-feira, né? Toda terça-feira, às vezes sobe na terça e na sexta. É esperado, infelizmente é esperado. Não tem o que fazer. Há uma previsão, teve aí uma paralisação dos caminhoneiros na semana passada para alertar sobre isso. E agora há uma previsão de greve dos caminhoneiros, justamente para tentar amenizar essa situação. Espero que dê certo, mas é bem difícil. Ontem era R$7, hoje é R$7,28. Mas isso aí é pelo governo, o governo vai mudar as coisas, mas não muda, né? E isso é política, né? Vai é política. O negócio do Brasil vai acabar na mão de política. Tá difícil, né? Vai ter uma evolução, a hora de política só política, né? Só fala isso aí, né? Então somos presos das coisas, mas a gente tem que lutar para não ficar à toa, né? Aqui minhas empregadas é pior, né? Mas graças a Deus a gente tem um recurso para manter e aguenta manter, né? Mas quem não aguenta, passa dificuldade. Não tem nem andar não, né? E a tendência é só aumentar. Não, aqui tem isso mais não. Ninguém segura mais, só Deus. Né? Então, o assim carro mesmo. ele se tornou uma necessidade da pessoa. Para sair de precisão, né? Não andar a todo jeito nenhum. Nem ver. Só de precisão. Porque eu vou cuidar do negócio meu. Né? Nós também realizamos uma enquete em nossas redes sociais a respeito deste assunto. Você vai conferir 2 comentários de internautas do Diário de Caratinga. Em relação ao aumento, Raimundo Nonato, abre aspas, o que tem provocado? Infelizmente, o brasileiro mesmo. Porque quando há paralisação para uma reivindicação contra o aumento, o que o brasileiro faz? Vai para as filas, enche os tanques e deixa os postos sem combustível. Ou seja, quer melhoria, mas não ajuda a classe que luta para essa melhoria acontecer. Se chegar a R$10, vai ter filas quilométricas do mesmo jeito. Enfim, o brasileiro está colhendo o que ele mesmo planta, fecha aspas. O internauta Erasmo Rodrigues Moura também emitiu sua opinião, abre aspas. O Brasil é autossuficiente na produção de petróleo, mas não consegue refinar para cobrir a demanda.
Daí tem de importar gasolina e derivados. Nesse caso, tem que acompanhar o mercado internacional, mas a coisa está chegando numa situação de inviabilidade para o consumidor, principalmente de diesel. Ou seja, o governo vai ter que encontrar outra forma de reajuste, fecha aspas. Nos agradecemos aos internautas pela participação e agora imagens do mutirão de limpeza e pintura que está sendo realizado no cemitério São João Batista. A Prefeitura de Caratinga, através da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, está realizando um mutirão de limpeza e pintura do cemitério São João Batista para receber no próximo dia 2 de novembro, dia de finados, os familiares e amigos que irão prestar homenagens aos entes queridos. Ao todo, 65 servidores estão realizando os trabalhos, que serão concluídos até esta quinta-feira, dia 28. E a CEMIG alerta a respeito dos perigos da instalação de antenas de TV próximas à rede elétrica. É preciso ficar atento em relação ao risco de acidentes, como frisa o gerente João José Magalhães. Com a aproximação do período chuvoso, as tempestades, que geralmente vêm acompanhadas de ventos fortes e descargas atmosféricas, essas podem causar diversos transtornos à população e, entre eles, deixar as antenas de TV instaladas sobre as lajes e telhados de casas e edifícios desreguladas. O ideal é que as antenas sejam instaladas sempre o mais longe possível da rede elétrica da CEMIG e a no mínimo 3 metros de distância dessas redes. Isso porque, se nós considerarmos que essa antena ela pode tombar, ela tem que passar no mínimo a 1,5 metros de distância das redes da CEMIG. E todo esse cuidado é muito importante porque, para sofrer um choque elétrico, não precisa encostar na rede elétrica da CEMIG. Basta que a pessoa fique a uma distância inferior a 50 centímetros para ter o risco de sofrer um choque elétrico com graves queimaduras ou até mesmo levando à morte. Além disso, durante as chuvas com rajadas de ventos e descargas atmosféricas, a antena de TV pode ficar desregulada e o sinal ficar ruim. Se isso acontecer, nunca suba no telhado nesse momento para ajustá-lo, porque além do risco de queda, existe o risco de uma descarga atmosférica atingir quem está regulando a antena, porque a antena é o ponto mais alto daquela edificação e isso pode ser fatal. Em casos de acidentes com a rede elétrica, é necessário ligar imediatamente para o número 116, que funciona 24 horas por dia, e aguardar a chegada dos técnicos especializados da companhia, ou ainda ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. Importante também destacar que os técnicos de TV a cabo, internet ou telefonia não possuem habilitação ou autorização para realizar quaisquer tipo de intervenções na rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG. E caso alguém presencie uma situação dessas, é preciso acionar imediatamente o telefone 116 e fazer a denúncia. Respeito à vida, nosso maior valor para transformar vidas com a nossa energia. E falando sobre esporte, o atleta caratinguense Marcos Toledo foi campeão na categoria Sub-21 até 74 quilos do Campeonato Brasileiro de Taekwondo. Marcos e seu técnico Mário Toledo agradecem ao patrocínio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga. E 2 vídeos repercutiram nas redes sociais nesta quarta-feira. Tratam-se de acidentes registrados em Caratinga e na cidade de Inhapim. Em Inhapim, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro. O motociclista transportava tinta e, com o impacto, o material acabou derramando no veículo. No entanto, felizmente, não houveram feridos. No caso de Caratinga, uma jovem foi atropelada na Avenida Moacir de Matos, nas proximidades da rodoviária. Ela foi socorrida pelo SAMU de Caratinga. As atualizações da Covid-19 em Caratinga, confira o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, mais um caso da doença registrado no município. 10.107 total de casos confirmados, 19 casos em acompanhamento, 9.778 pacientes recuperados e 310 óbitos confirmados. Por hoje é só, até as próximas notícias.